O vídeo de hoje, então, é sobre como os óleos essenciais funcionam através da inalação. Por que que a inalação é tão importante e é o principal meio de absorção e de efeitos dos óleos essenciais. Então, por que que a via olfativa, ou seja, a inalação é considerada um método muito eficiente para a gente trabalhar a parte emocional e espiritual, mas também a parte física? Por que que ela é considerada uma das formas mais importantes de absorção e de funcionamento dos óleos essenciais? No interior do nariz e no interior do nosso sistema nervoso central, nós temos estruturas que são responsáveis por nós percebermos e sentirmos o aroma. Nós temos mais de 100 milhões de células receptoras olfativas. E essa região olfativa, que é chamada região olfativa, que é composta de várias estruturas, ela está localizada na região central do cérebro e ela faz parte e também se liga ao nosso sistema límbico, que é a parte importante para nós tratarmos a emoção. Por quê? O que é o nosso sistema límbico? Nosso sistema límbico é o sistema que tem funções importantes relacionadas a comportamentos emocionais, emoções, raiva, medo, tristeza, prazer. Também está relacionado à memória, à motivação, até a parte de aprendizagem. O nosso sistema límbico ele é composto de funções complexas e que estão relacionadas a várias outras funções fundamentais para a manutenção do nosso equilíbrio emocional e também para as nossas capacidades de aprendizagem. Mas como então os óleos essenciais acessam o nosso sistema límbico? Então, tudo isso acontece porque os óleos essenciais são voláteis, como eu expliquei no vídeo do que são óleos essenciais. Então, quer dizer que as moléculas dele vão estar em contato com o ar muito rapidamente, então vão entrar no nosso nariz. Ali, elas vão ser disponibilizadas, uma parte delas vai ser direcionada para a nossa região olfativa, que vai desencadear um processo. Então, essas moléculas vão sensibilizar os nossos neurônios olfativos, que vão transmitir por sua vez, vão transmitir esses impulsos olfativos para o nosso bulbo olfativo. O bulbo olfativo é que vai transmitir as informações para o tálamo, hipotálamo, para o nosso sistema límbico e para nossas glândulas pituitária, pineal, entre outros. Mas então, é o bulbo olfativo que vai ter a função de acionar o nosso sistema límbico. Ou seja, então, quando as moléculas atingir o bulbo olfativo, automaticamente já vamos estar mexendo com a nossa parte emocional, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, esse processo ocorre sem a gente ter consciência. É por isso que muitas vezes quando a gente sente um cheiro qualquer, logo ele vai acionar uma memória, porque é automático, é um sistema automático. Nesse mesmo processo, ou seja, nesse mesmo caminho, nós vamos ter outro efeito também, além de atingir o nosso sistema límbico e trabalhar a parte emocional, essas moléculas, elas vão atingir, através do tálamo, o hipotálamo, e o hipotálamo, ele vai acionar o nosso sistema endócrino, que é responsável por secretar hormônios na nossa corrente sanguínea. Então, ali nós vamos ter, além do efeito emocional do sistema límbico, nós vamos ter efeitos fisiológicos em virtude dos hormônios que vão ser liberados na nossa corrente sanguínea, de acordo com a informação que foi passada através das moléculas do óleo essencial que a gente inalou. Falando sobre o sistema límbico também, eu quero citar uma pesquisa que foi feita em 2014, ela foi publicada, que ela mostrou através de uma ressonância magnética nuclear que quando os indivíduos inalaram o óleo essencial de lavanda, todo o sistema límbico foi acionado. Então, mostra que realmente a inalação dos óleos essenciais
de um aroma, né, vai acionar o sistema límbico. Por isso que os óleos essenciais já são usados hoje para trabalhar muitos problemas relacionados à memória ou até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, etc. Voltando lá ao ponto inicial, quando a gente inalou óleo essencial, então uma parte foi direcionada para essa região olfativa, que vai ter esse processo como eu expliquei, e outra parte vai ser direcionada para a nossa região pulmonar. Antes disso, a nossa mucosa nasal, possui muitos vasos sanguíneos, então as moléculas já são rapidamente direcionadas para a nossa corrente sanguínea sistêmica, através da mucosa nasal. Uma parte dela vai ir para o nosso pulmão, e como as moléculas dos óleos essenciais geralmente são pequenas e são lipossolúveis, elas vão ser rapidamente absorvidas pelos tecidos pulmonares, né? E também vão ser rapidamente distribuídas no nosso sistema sanguíneo. Então, essa outra parte aí a gente vê que vai estar distribuído na nossa corrente sanguínea as moléculas dos óleos essenciais, tanto pela mucosa do nariz como pelos tecidos pulmonares. Outra coisa importante para se falar com relação à inalação também é que então essas moléculas dos óleos essenciais que se encontram na corrente sanguínea sistêmica do nosso corpo, elas também podem acessar o nosso cérebro, porque como o óleo essencial, as moléculas do óleo essencial, elas são lipossolúveis, elas ultrapassam a barreira hematoencefálica e podem assim acessar nosso cérebro. O que é a barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é uma barreira que seleciona os componentes que estão na corrente sanguínea que vão passar para o nosso cérebro. Não é tudo que está na corrente sanguínea que vai passar para o nosso cérebro. É uma proteção. É por isso que a gente tem que ter cuidado com alguns óleos essenciais, que eu expliquei lá no vídeo de cuidados com os óleos essenciais, que podem causar convulsões e outras coisas, porque eles têm componentes dentro deles que são neurotóxicos, então, por causa disso, porque eles ultrapassam essa barreira hematoencefálica, então eles também têm acesso ao nosso cérebro. Então, através de tudo isso que foi explicado, a gente tem uma boa ideia, aliás, dá para entender muito bem porque que a inalação é um método super eficiente. Então, qualquer dúvida, por favor, vocês mandem e-mail, mensagens, podem perguntar, vou estar à disposição para responder. Gratidão!